Olá! Não vamos falar sobre Deus de hoje, vamos falar sobre posicionamento e identidade. Quero falar com você que já é cristão e caminha para a obra do ministério. Fique comigo. Houve um tempo onde se achava que o cristão genuíno era aquele que fazia todo tipo de prática dentro do ministério, dentro dos ministérios, né? Eu tinha um posicionamento de líder, de diácono, de músico, evangelista, de mexer até no som. Eu já vivenciei essa experiência. Houve esse tempo onde nós achávamos que para nos aproximarmos de Deus, nós deveríamos estar cada vez mais praticando de tudo aquilo que Ele proporcionava como dom. Mas realmente assim, posso te dizer, garantir que eu já vivenciei essa experiência, né? Já vivenciamos, eu e minha esposa, e realmente não é isso não, tá? Logicamente que para algumas pessoas isso já deve ser algo muito claro, muito certo, muito fácil de se entender, porém existem pessoas ainda que realmente acham que desta forma estaremos nos aproximando mais e mais do Senhor, tá? O interessante da gente perceber é que o posicionamento correto, né, ele define a forma como nos moveremos, né, e como o reino avança nas nações. Então isso é um entendimento de que se eu estou posicionado e se eu tenho uma identidade correta, naturalmente as coisas irão fluir de uma maneira melhor, tá? E dentro do posicionamento de identidade, o que muitas vezes acontece, tá? Até parece um absurdo que eu vou falar, mas é uma coisa muito certa, é que não depende de estilo, nem de aparência, nem de estatura, tá? Porque em uma roda de conversa que nós estávamos falando sobre isso, sobre identidade, sobre dons, um irmão me falou assim, não, porque uma vez me falaram, nossa, você tem cara de diácono, então vamos lá, você acha que você tem uma cara de diácono, você tem um jeito de profeta, você tem um ar assim de evangelista, eu acho que eu vou te colocar ali. Totalmente absurdo, né? Absurdo, mas acontece, tá? Em Efésios 4:11 nós vamos ter um contexto, tá? Daquilo que o Senhor, dentro da sua palavra, nos revela, tá? Vamos até lá. Assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para mestres, pastores e mestres, né? Aí no 12, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo seja edificado. O próprio Senhor, dentro da sua graça repartida, nos concedeu os dons. Então não se trata de aparência nem de competências, né? Por isso que eu falei, estatura, estilo, não tem nada a ver com isso, tá? Nós temos dentro das escrituras, né, através das referências bíblicas, nós podemos compreender que o Senhor ele concede dons aos homens, tá? E concede homens dons, né? Esse é um assunto que nós podemos falar mais para frente, mas para um entendimento mais tranquilo e mais fácil, homens que recebem o dom para praticá-lo em determinado momento, né, dependendo de acordo com o propósito e o plano do Senhor, para aquela situação, para aquele lugar, e homens que recebem naturalmente o dom daquilo, né? Eu posso evangelizar, mas eu não sou evangelista, entende? Então assim, anunciar o evangelho, né, como um dom recebido, ou então o dom de encorajamento, mas alguns são designados para propriamente ser evangelistas, pastores, profetas, mestres, né? Vamos até um texto que define também, falando um pouco acerca de dons e talentos. Romanos 12, do 6 ao 8, vai nos dar um contexto também, muito próximo disso. Temos diferentes dons, de acordo com a graça, novamente, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção de sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se ensinar, ensina. Se encorajar, haja como encorajador. Que contribui e coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que administre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que realize com alegria. Então, cada membro do corpo ele tem um determinado dom, né? Então, isso já quebra o paradigma de que para me aproximar do Senhor eu posso exercer N ministérios. Ou o cristão genuíno tem que ser um cristão completo, tem que saber fazer tudo. Negativo. Isso é frustrante. Acaba trazendo tristeza e frustração, porque muitas vezes você vai estar em um lugar que realmente não é a tua área espiritual. Então não adianta você insistir, você vai se frustrar, pode abalar a sua fé, inclusive pode matar a sua fé. Então tenha muito cuidado com isso, tá?
você tem que buscar realmente zelar, né? Até o apóstolo Paulo fala sobre exercer os dons com zelo, buscar pelos dons com zelo, né? Então a gente tem que realmente entender que nós somos em Cristo. Cada doutrina tem uma forma diferente de você compreender os dons, mas não é algo do isso que te digo, ou então você tem cara disso, cara daquilo. Nós temos que realmente buscar com zelo, entender quem nós somos, né? A nossa fé racional, uma fé inteligente, não é algo bagunçado, então você vai buscar através de testes mesmo, tá? Para você entender quem você é, né? E o mais importante é que a própria congregação onde você está, a própria igreja, tem que confirmar isso em você. Não é simplesmente a gente sair achando que é isso, que é aquilo, e pronto, né? Eu acho que eu sou isso. Não, você achou, você perdeu. O cara que acha, perdeu. Ele tem que realmente ter fundamento, tem que ter certeza, tá? Se a gente for pensar nessa questão da própria igreja confirmar a congregação, podemos ver a história de Josué, né? Que Josué caminhou com Moisés durante certo tempo, e para que Josué pudesse assumir a liderança e entrar na terra prometida, Moisés teve uma imposição de mãos para que Josué pudesse ter liderança. Inclusive depois Deus engrandeceu, enalteceu Josué diante dos olhos de Israel. Então é o próprio Deus que vai evidenciar. Mas dentro da perspectiva bíblica, na narrativa, nós podemos entender que houve uma transferência, houve uma posição de mãos. Ele foi confirmado ali por alguém de autoridade, né? Não foi simplesmente Josué que se achou o líder e exerceu essa função, vamos dizer assim, né? Moisés propriamente, e agora a gente falando de questão de você não estar em lugares que não é a tua praia, então assim, Moisés, quando foi chamado pelo Senhor, ele falou: Senhor, eu não sei falar, eu não consigo falar, não adianta, eu vou tentar e não vou conseguir. Apesar do Senhor insistir, né, que realmente o Espírito era dele, mas dentro do entendimento de que Moisés tinha uma limitação, Deus levantou Arão, né? Arão falou, tudo bem, Moisés ele era líder, mas ele não sabia falar no começo, né? E o Senhor foi aperfeiçoando ele dentro do processo. E Arão também, propriamente, Arão ele não era um líder, mas ele sabia muito bem falar, né? Nós podemos ver na narrativa bíblica que Arão deixou com que o povo, quando Moisés se ausentou por um tempo e subiu ao monte, e por lá ficou durante 40 dias, Arão deixou que o povo se bagunçasse por completo, né? Inclusive construiu bezerros de ouro, e você conhece a história. Então Arão, apesar de estar numa posição de liderança, ele não era um líder nato, né? Então ele deixou que o povo se desviasse naquele momento. E assim, a gente pode também realmente entender que nosso posicionamento, quando nós encontramos esse local correto, nós podemos desenvolver a nossa caminhada, nós podemos ser aperfeiçoados. Em Efésios 5,15 vai falar sobre nós não perdemos tempo, redimirmos o tempo, né? Porque os dias são maus. E dentro dessa redenção do tempo, nós temos que realmente zelar por entender nossos dons e assim desenvolver mais rapidamente, naturalmente, a questão do nosso corpo. Vamos a Efésios 4. Tá? Falando isso sobre acelerar, né, o processo da volta de Cristo, inclusive. Efésios 4, no versículo 15 ao 16, nós temos o seguinte texto: longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, né? Então vamos crescer em tudo, em todas as áreas da nossa vida nós devemos ser aperfeiçoados, e dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, ou seja, cada dom, cada talento, cada dom ele vai exercer essa função de auxílio e ajuntamento, né? Cresce e edifica-se a si mesmo, ou seja, o corpo de Cristo edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Então, quando cada parte realiza a sua função, o corpo cresce e edifica-se a si mesmo. Então, se todos nós estivermos no local correto, crescendo e edificando a nossa função, o corpo vai crescer de maneira mais rápida, né? Então isso já podemos perceber que acelera o processo da volta de Cristo. Logicamente que existe um tempo determinado, mas quando nós nos posicionarmos, podemos edificar realmente a noiva de maneira mais sólida, mais rápida, né? Então assim, nós temos que entender que o posicionamento leva com que Cristo realmente tenha com maior aceleração, com maior rapidez, essa sua noiva madura, né? Essa sua noiva edificada, tá? E tudo isso me lembra uma história, algo na verdade uma experiência que eu vivi, que eu estava num local e vi uma aranha, tá? Essa aranha ela tinha um corpo bem pequeno, só que as patas dela eram bem longas, ou seja, ela tinha patas realmente poderosas, ferramentas poderosas, que ela poderia
naturalmente se locomover de uma maneira muito rápida em determinados lugares. Porém, aquela aranha, ela estava mergulhada numa poça de água e ali ela não conseguia se mover, ela estava presa, ela estava sem locomoção. Então toda aquela ferramenta poderosa que ela tinha no lugar errado realmente não fazia com que ela não fosse operante, com que ela fosse inútil até, né? Então existe uma frase muito interessante que nós galgando e buscando sobre entendimento de cada dom, que fala assim, que o dom nada mais é que você ter a pessoa certa, né, no lugar certo, com a motivação correta. Então aquela aranha, ela era a pessoa certa no lugar errado, a motivação já não sei, né? Mas realmente tudo aquilo que ela possuía de arma, tudo aquilo que ela possuía de ferramenta naquele lugar errado não foi efetivo. Se ela tivesse no lugar certo, seria efetivo. Então, seja uma pessoa certa, no lugar certo, com a motivação correta. Que suas ferramentas estejam no local correto para que você possa edificar o corpo e exercer a sua santidade, a sua caminhada de fé, perseverar da maneira correta. Amém? Fique com Deus, curta, compartilhe, se inscreva no canal, que aí logo mais tem outros vídeos aí. Fique com Deus, um grande abraço.